Já pensou se em vez daquele bloquinho verde, onde você tem que ficar testando valores para movimentar o robô numa certa distância, você pudesse ter um bloquinho que você digitasse um valor, uma distância em centímetros, e o seu robô andasse exatamente aquela distância em centímetros que você pediu? Eu sou o professor Bertolotto e hoje eu vou te ensinar a fazer um bloco personalizado onde você pode digitar a distância em centímetros e o teu robô vai andar exatamente aquela distância que você pediu. Então nós vamos agora criar bloquinhos personalizados, onde esses bloquinhos têm partes do programa. Tá? Nós vamos começar trabalhando com o bloquinho que eu vou chamar de CM. Eu vou ter um bloquinho que eu vou chamar de CM e esse bloquinho vai ser responsável em converter centímetros em graus do motor. Então eu vou digitar lá, eu quero que o robô ande 20 centímetros. Aí esse bloquinho, essa parte da programação vai fazer o cálculo, converter centímetros em graus do motor. Eu vou fazer essa parte da programação aqui mais para baixo e depois nós vamos transformar num bloquinho. Vocês vão entender já já o que eu quero dizer com isso. Bom, então o primeiro passo é multiplicar o fator de conversão em distância, que vai converter o que eu digito em centímetros para graus do motor. Só que tem um detalhe que eu não falei ainda, vou falar agora para vocês. Observe que todos esses bloquinhos que eu pus aqui no início, eles têm um lapisinho e um sinal de jogo da velha. Esse lapisinho jogo da velha está dizendo para o programa que aqui é eu estou guardando uma informação dentro da maletinha, estou escrevendo essa informação dentro da maletinha. Já lá no programa eu vou usar essa informação, então eu não vou mais escrever, eu vou ler essa informação, e aí muda. Em vez de um lápis tem um livrozinho. Eu vou ler essa informação, vou pegar essa informação e vou multiplicar pelo valor em centímetros que eu vou colocar. Essa programação que eu vou colocar aqui, eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse bloco, a gente já pode fazer o seguinte, pegar esse bloco e transformar ele num bloco personalizado. Então eu vou vir aqui em ferramentas, com o bloco selecionado, eu sei que está selecionado porque tem essa borda azul claro, e venho aqui em ferramentas, meu construtor de bloco, e dou um nome para esse bloco. Eu vou chamar esse bloco de CM. CM de centímetros. Aí eu vou escolher um desenho para esse bloco, eu vou escolher, como tem a ver com o movimento dos motores, eu vou clicar aqui nos motores, desenho dos motores. E uma coisa que a gente vai fazer também é adicionar um parâmetro que ele vai buscar lá no programa principal. Então eu vou clicar aqui em adicionar parâmetro. Aqui eu tenho as configurações do parâmetro, então eu posso dar um nome para esse parâmetro. Eu posso chamar esse parâmetro de CM. Tipo do parâmetro é uma entrada. Tipo de dado é um número. Valor padrão 0. Eu posso usar esse parâmetro para leitura ou como um controle deslizante. Eu posso também mudar o ícone do parâmetro, se eu quiser fazer isso, tá? Mas vamos deixar assim. Então eu vou clicar em concluir. E ele cria para mim um novo programa, deixa eu dar um zoom aqui, onde esse novo programa vai trazer lá do programa principal um parâmetro. Esse parâmetro vai ser digitado no bloquinho novo. Aqui, ele criou para mim esse bloquinho personalizado. Aqui eu vou digitar o parâmetro. Que parâmetro eu vou digitar aqui, professor? Eu vou digitar aqui quantos centímetros eu quero que o robô ande. Eu quero que o robô ande, por exemplo, 20 centímetros. Então eu quero que o meu robô ande 20 centímetros. Se eu quiser ver o que tem dentro desse bloquinho, é só clicar 2 vezes em cima dele e ele vai vir aqui. O valor que eu digitei lá no bloquinho, 20 centímetros, ele vai ser trazido para dentro do bloquinho através desse link aqui.
Então eu posso estar usando aquele valor 20, fazendo uma conexão com esse bloquinho cinza aqui. Então eu vou pegar o fator de conversão em distância, que está lá no início do programa, que eu digitei e que eu posso aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de calibrar o robô. E eu vou fazer o seguinte, agora nós vamos usar um bloco de matemática, porque nós precisamos usar o fator de conversão, olha só, vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui no segundo para não cruzar a linha. E o fator de conversão não, falei errado. O valor em centímetros que eu quero. O fator de conversão, que é esse aqui. Tá? Eu gosto de pôr ele devagarzinho aqui, que aí a linha não fica cruzada. Aí. E eu vou multiplicar. Então aqui eu escolho que operação matemática eu vou resolver. Eu vou efetuar, eu vou fazer uma multiplicação. Então multiplicando esses dois números, eu vou ter como resultado o valor em graus que tem que entrar lá no motor. Então eu vou guardar essa informação no que nós vamos chamar de giro do motor. Então eu vou criar uma nova variável aqui chamada de giro do motor. Na verdade eu vou abreviar, vou usar só o G e o M. GM, de giro do motor. Essa informação eu vou guardar dentro dessa variável. O que eu estou fazendo com esses bloquinhos aqui? Eu estou buscando lá do bloquinho personalizado o valor que eu digitar aqui. No caso eu digitei 20. Esse valor vai ser colocado aqui na letrinha B. O fator de conversão de distância vai ser colocado aqui na letrinha A. Esse fator de conversão de distância é o número que eu digito aqui no começo do programa. Multiplicando esses dois valores, eu tenho o valor em graus que o robô tem que girar o motor para andar 20 centímetros, por exemplo. Então eu sei agora quantos graus o meu robô tem que andar. Certo? Só que eu ainda preciso saber se eu vou girar o motor para frente ou se eu vou girar o motor para trás. Eu quero digitar 20 quando eu digitar um valor positivo que o motor gire para frente e quando eu digitar um valor negativo que o motor gire para trás. Então eu vou vir aqui e eu preciso descobrir, o robô precisa saber se eu digitei um valor negativo ou positivo. Então de novo nós vamos usar um bloquinho matemático. Um bloquinho de matemática, que vai tirar o módulo do valor que eu digitei lá no programa, no bloquinho principal, no programa principal, no bloquinho CM. Esse valor 20 aqui, se foi positivo ou se foi negativo. O módulo, ele pega qualquer número e tira o sinal. Então, se eu digitei menos 20 lá, o módulo vai me dar como resultado 20. Se eu digitei 20, o módulo vai me dar como resultado o próprio 20. E aí eu vou usar agora um bloquinho de comparação que vai comparar o valor que eu digitei com o valor do módulo. Eu vou trocar aqui porque eu não gosto de linha cruzada. Eu vou colocar aqui. Ó. Então, vamos recapitular. Eu digitei lá no bloquinho personalizado 20 centímetros. Aí ele vai pegar esses 20 centímetros, jogar aqui, multiplicar pelo valor do fator de conversão de distância, que eu também digitei lá no começo do programa. Pego o resultado e jogo aqui no giro do motor. Beleza. Só que agora eu preciso saber se o motor vai girar para frente ou para trás. Depende do que? Se o número que eu digitei lá é positivo ou negativo. Então eu vou colocar aqui o módulo para tirar o sinal do número e comparar com o número. Então, se eu digitar 20, ele vai pegar o módulo de 20, que também é 20. Quando eu comparo, 20 é igual a 20. Se é igual, quer dizer que o número é positivo. Porque o módulo de um número positivo é o próprio número. Agora, se eu digitei um número negativo, quando ele tirar o módulo, ele vai pegar o número negativo e vai transformar ele num número positivo. Quando eu comparar nesse bloco aqui, ele vai dizer, olha, esses números não são iguais, porque o que você digitou foi menos 20 e o módulo é 20. Se eles não são iguais, quer dizer que eu digitei um número negativo. O programa vai descobrir que eu digitei um número negativo. E aí a informação que sai daqui é verdadeiro ou falso. Se os dois números são iguais, quer dizer que eu digitei um número positivo. Se os dois números são diferentes, eu digitei um número
negativo. Então eu vou ter aqui verdadeiro ou falso, tá? E eu vou usar essa informação de verdadeiro ou falso para tomar uma decisão. Aí eu vou usar um bloco comutar, que serve para tomar uma decisão. Ele pode estar nessa configuração ou nessa aqui que eu gosto mais. Ó. Você clicando aqui nesse cantinho, ele se resume, ele fica mais compacto. E aí aqui ele vai fazer quando o resultado aqui for verdadeiro. Né? E aí eu tenho que mudar aqui a opção. Aqui eu posso estar usando vários elementos, sensores. Eu vou mudar aqui para lógica. E aí eu vou puxar aqui, ó. Quando for verdadeira a comparação aqui, quando os dois números forem iguais, ou seja, eu digitei um número positivo, ele vai girar num sentido. Quando for negativo, ele vai girar no outro sentido. Então aqui dentro eu vou criar uma programação que vai fazer o motor girar. Quantos graus? O que tiver armazenado no giro do motor, que é essa variável aqui. Então, agora eu vou construir a programação que vai fazer o motor girar. Mas antes disso, eu vou precisar, né, zerar, porque nós vamos usar o sensor de giro. Então eu vou pegar aqui dois bloquinhos de sensor de giro, que vai ler o giro que acontece no motor A, e no meu caso aqui eu estou usando o motor A e D. Então vai pegar o giro que acontece no motor A e o giro que acontece no motor D e vai zerar. Vai reiniciar, para não correr o risco de ter algo armazenado ali e atrapalhar a minha programação. Eu vou pôr isso aqui antes de entrar na decisão aqui, tá? Esses dois bloquinhos aqui é só para reiniciar o motor, zerar a leitura que o motor faz do giro. Agora, dentro do comutar aqui, eu vou construir aqui fora, depois eu jogo lá dentro. Nós vamos fazer a programação para poder girar para frente ou para trás na velocidade que eu quero, do jeito que eu quero. Então, primeiro de tudo, eu preciso definir qual é a velocidade que ele vai girar. Então, venho aqui e ponho a velocidade inicial. Depois, eu vou usar aqui uma variável que está lá no começo do programa, que é a variável de alinhamento, certo? E aí eu vou pegar um bloquinho verde, mover direção, vou deixar ele ligado, porque como esse bloquinho vai estar dentro de um ciclo, aliás, eu tenho que pôr ele dentro de um ciclo, senão esse bloquinho verde, ó, esse bloquinho verde sozinho não faz nada. Ele só vai funcionar se ele estiver dentro de um ciclo. Inclusive os outros têm que estar junto com ele. Então vamos lá. Ó. Então dentro desse ciclo, eu vou ler a velocidade. Então eu tenho que pôr aqui para ler um número. Eu vou ler o valor que está marcado lá de alinhamento, certo? E eu vou, esse alinhamento vai aqui na direção, porque se o robô estiver puxando para um lado ou puxando para o outro, o valor que eu digitar em alinhamento vai compensar. Por exemplo, se o motor está indo para a direita, eu vou lá e digito um valor negativo que vai compensar o motor para a esquerda. Se os motores estiverem puxando o robô para a esquerda, eu vou lá e digito um valor positivo lá no começo do programa, nos parâmetros que eu coloquei lá no começo, um valor positivo que vai fazer o robô compensar para a direita. A velocidade eu vou colocar aqui, certo? E aí então o meu robô vai começar a andar com a velocidade inicial, porque V aqui no caso vale 10. Mas eu não quero que ele fique andando na velocidade 10, na força 10. Então eu preciso acelerar esse motor. Como que eu vou acelerar esse motor? Eu vou dar uma pausa aqui e vou criar aqui agora uma outra sequência que vai dizer para mim como vai orientar o robô a acelerar o motor. Então, para acelerar o motor, eu vou usar aqui a velocidade inicial e vou usar aqui a velocidade total. Vou ler essas velocidades, velocidade total. Então, aqui é ler um número, aqui também é ler um número, certo? E aí eu vou fazer uma comparação. Essas duas velocidades, a velocidade inicial e a velocidade total, elas são velocidades iguais? Se elas são iguais, então isso vai me dar um resultado verdadeiro. Se elas não são iguais, isso vai me dar um resultado falso. Então
Então eu vou usar essa informação numa decisão, num comutar ou num bloco condicional. Vou clicar aqui para reduzir, que eu gosto dele mais compacto. Então, se for verdadeiro, vai fazer o que tiver aqui no certo. Se for falso, vai fazer o que tiver aqui no errado. Ok? Eu tenho que mudar aqui para lógica, não pode esquecer, né? Senão ele não vai funcionar. E aí, o que eu vou colocar aqui quando for verdadeiro? Se for verdadeiro que a velocidade inicial é igual à velocidade total, porque a velocidade vai aumentando. Eu vou guardando esse aumento da velocidade ali no V. E até que ela vai chegar no VT, que é a velocidade total. E aí eu paro de aumentar a velocidade, porque já cheguei no limite que eu queria. Mas como que ele vai aumentando? Eu vou pôr aqui dentro do verdadeiro a velocidade inicial. Estou lendo um número. Vou colocar aqui o incremento, que vai me dizer quanto que aumenta a velocidade. Também vou ler esse número. E vou fazer uma continha matemática aqui dentro. Eu vou calcular o quê? Vou pegar a velocidade inicial e vou somando o incremento. Cadê o incremento aqui? Então vou pegar a velocidade inicial e vou somar o incremento cada vez que eu repetir o ciclo, porque isso aqui vai estar dentro do ciclo. Então, no início, aqui vale 10, aqui vale 30, um exemplo. É igual? Não. Se não é igual, vai fazer o quê? Se é igual, ele vai passar direto, porque ele já chegou na velocidade total. Na verdade, isso aqui está no lugar errado, né? Vou tirar isso aqui, que na verdade esse aqui tem que estar quando não for igual. Quando não for igual às velocidades, ele vai aumentar. Então aqui é quando não é igual às velocidades, quando aqui der diferente vai dar falso. Falso ele vai fazer aqui no x. Então não é igual à velocidade, ele vai aumentar as velocidades, ele vai somar esse incremento, que eu digito também lá no começo do programa, na velocidade inicial e vai guardar essa informação dentro da velocidade inicial. Então aqui ele vai escrever aqui dentro a velocidade inicial. O que acontece? Valia 10. Aí ele chegou aqui e soma meio. Chega aqui então não vale mais 10, vale 10,5. Aí ele volta, repete todo esse processo. Começa valendo 10,5 e aqui 30. Pergunta aqui, é igual? Não. Então ele vem aqui e soma mais meio. Então agora não vale mais 10,5, vale 11. Como ele faz isso aqui várias vezes em um segundo, mais de 1000 vezes em um segundo, então ele vai fazer essa aceleração bem rapidinha. Só que já é o suficiente para o pneu não patinar. E é uma vantagem isso, tá? Essa sequência aqui eu vou transformar num bloquinho também que eu vou chamar de arranque. Esse bloquinho eu vou chamar de arranque. Ah, professor, mas e o que ele vai fazer quando as velocidades forem iguais? Quando as velocidades forem iguais, ele não vai fazer nada. Porque se a velocidade inicial já é igual à velocidade total, passa direto, ele não vai aumentar mais a velocidade. Então o que vai fazer quando tiver certa essa comparação? Nada, ele vai passar reto. Quando não for igual, aí ele vai somar, vai aumentar a velocidade com o incremento. Vai somar o incremento na velocidade e vai aumentando ela até chegar na velocidade total. Essa sequência aqui eu vou criar um bloquinho e vou chamar esse bloquinho de arranque. Então ferramentas, meu construtor de bloco e vou chamar de arranque. E vou usar, deixa eu ver que imagem que eu usei aqui no meu, para ficar igual. Eu usei essa imagem aqui, ó. Motor dando um giro, certo? Concluir, virou um bloquinho. Toda essa sequência que eu acabei de construir com vocês, virou um bloquinho. Aí eu vou pegar esse bloquinho e vou colocar aqui depois do mover direção. Por quê? Depois que ele começa a mover o motor com a velocidade 10, ele vem aqui e aumenta a velocidade. Aí ele gira, volta lá no começo e já está com a velocidade um pouquinho maior. Vem aqui, move o motor, aumenta a velocidade de novo. Volta lá no começo já com a velocidade maior. E vai repetindo esse processo e aqui dentro ele vai aumentando só até que a velocidade inicial, que é o V, seja igual à velocidade total. E ele faz essa comparação aqui dentro. Aqui, ó.
Ele faz essa comparação para ver se é igual, se não for ele aumenta, se for ele passa reto. E aí eu vou tendo o incremento, o aumento da velocidade até chegar na velocidade total, certo? Aí depois do arranque, o que eu vou fazer? Eu vou medir no sensor dos motores, sensor de giro dos motores, eu vou medir em graus, tá certo? Aqui também, só que aqui eu tenho que mudar para D. Eu vou medir em graus quanto eles já giraram. Só que para eu fazer essa comparação, que acontece? Os motores, como eu disse no início, eles não vão girar na mesma... Por mais que eles sejam projetados para isso, vai acontecer de um girar um pouquinho mais que o outro, ou coisa do tipo. Então, para a gente garantir que vai ter um valor intermediário, uma média dos dois, nós vamos fazer aqui um cálculo matemático, que é a média das rotações dos motores. Então, eu vou jogar aqui o valor que o sensor de giro captou e vou fazer um cálculo avançado aqui. Vou digitar aqui, ó, para ele fazer a média. Então, eu vou pegar o valor que tiver aqui no A, que é o valor do motor D. Deixa eu pôr aqui a letrinha minúscula. Vou somar com o valor que tiver aqui no B. E vou dividir por 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma média. O valor que eu encontrar nessa média, eu vou fazer uma comparação. Então, eu preciso pegar aqui quanto está programado para o motor girar, o giro do motor. Vou pôr aqui para ler. Esse giro do motor foi calculado aqui, ó, fora do ciclo, ó, ele está calculado aqui, certo? Que foi quando eu fiz a multiplicação pelo fator de conversão. E aí, eu vou comparar esses dois, se eles são iguais. Então, vou perguntar, o programa vai perguntar, olha, o que eu li lá nos motores, a média do que eu li nos dois motores, é igual ao que eu tenho programado pelo giro do motor, na variável giro do motor? Na verdade, em vez de igual, eu vou perguntar se o que eu li lá nos motores é maior ou igual, porque pode ser que por algum motivo os motores pulem o valor, né? A leitura seja tão rápida que ele pula o valor do que está armazenado aqui no graus para motor. Então eu vou pôr maior ou igual, porque se ele pular, se ele for igual, beleza, dá ok, dá verdadeiro ali. Mas se ele for maior, também vai dar verdadeiro, então já me serve. E essa informação eu vou usar para encerrar o movimento. Então vou pôr aqui o ciclo, que quando o ciclo terminar, esse bloquinho para de funcionar. Então eu vou usar essa informação para encerrar o ciclo. Então aqui eu tenho a programação para mover o motor para frente. Tá? Eu tenho a programação para mover o motor para frente. Por que eu vou mover o motor para frente aqui? Daqui a pouquinho vocês já vão entender. Deixa eu jogar isso aqui dentro. Então aqui o motor vai ser movido para frente, certo? Então se for verdadeiro, que os números que eu comparei aqui no começo são iguais, ou seja, positivos, se eu pus um valor positivo, eu quero mover o motor para frente. Agora a gente vai fazer quase o mesmo. Eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, porque é bem parecido. Vou colar aqui fora, Ctrl V. E agora eu vou mudar uns detalhes. Como agora eu quero girar o motor para trás, eu vou pegar a velocidade inicial, vou usar o alinhamento para corrigir aqui o bloco, vou fazer o arranque também, tá? E vou fazer a leitura nos motores A e D, vou fazer a média dessas leituras, só que agora eu vou jogar isso para comparar com o giro do motor, só que em vez de maior ou igual, eu quero saber se é menor ou igual, porque mudou agora. Eu estou falando de números negativos, então o sentido de maioridade, de ser maior ou menor, mudou. Né? Se você olhar na reta numérica, o lado positivo, o número maior é o que está mais à direita. No lado negativo,
o número maior continua sendo o que está mais à direita, mas quando você olha para o número, fica com aquela sensação de que está invertido. Porque os números negativos a gente meio que conta de trás para frente, né? Tá? Então eu tenho que inverter isso aqui. Aí ele vai fazer esse giro aqui até que o número negativo seja alcançado aqui pelos sensores no giro do motor, tá? Então eu vou pôr aqui em X e vou jogar essa programação aqui dentro. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Bom, aqui então está programado para eu digitar que eu quero o robô andando 20 centímetros. E aí o robô vai andar 20 centímetros para frente. Não, agora eu quero que o robô ande para trás. Então eu digito lá menos 20. E aí o robô vai andar para trás. E eu tenho aqui como configurar compensações. Lá no começo do programa eu vou dizer qual é a velocidade inicial, qual é a compensação para alinhar melhor o robô, para ele andar mais alinhado. Aqui ele vai fazer uma aceleração inicial, né? Até estabilizar na velocidade total, que eu também defino lá no começo do programa. E aí eu tenho aqui no começo do programa fatores, parâmetros de alinhamento, de calibragem, parâmetros de definição para a velocidade e aqui um bloquinho que eu vou usar apenas digitando quantos centímetros eu quero que ande, para frente ou para trás. Se for para frente é positivo, se for para trás é negativo. Então é isso, um bloquinho só onde você digita a distância que você quer, pondo positivo se for para frente, negativo se for para trás, e uma coisa simples, a programação que faz esse bloquinho funcionar, você só precisa estudar para entender como funciona e só precisa fazer ela uma vez, ela vai estar ali dentro daquele bloquinho. Quando o robô começar a marcar distâncias erradas, é porque alguma coisa interferiu no desempenho dele. É só você pegar e fazer testes de calibração, de calibragem e corrigir ali os parâmetros que a gente colocou no início dentro dos blocos variáveis. No próximo vídeo nós vamos falar, nós vamos aprender, nós vamos construir um bloquinho que faz quase a mesma coisa que esse, só que em vez de linha reta, ele vai fazer o robô virar para a direita ou para a esquerda, exatamente o ângulo em graus que você precisa para executar a tarefa que você deseja que o robô execute. Se você quer virar, por exemplo, 90 graus para a direita, você digita 90. Se você quiser virar se quiser virar 45 graus para a esquerda, você vai digitar menos 45 e assim por diante. Ok? Se você chegou até aqui, obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com quem de repente pode estar precisando desse conteúdo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve para dar aquele apoio moral para a gente aí. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau!